Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos de volta à nossa disciplina Surgimento da China como Potência. Essa é a nossa segunda aula na modalidade ECE. Hoje a gente vai falar sobre as relações internacionais da China. Essa é a primeira de uma série de 3 aulas em que a gente vai discutir aspectos que têm a ver diretamente com as relações internacionais da China, sobretudo ou com grande ênfase na dimensão contemporânea. Eu quero dizer, por dimensão contemporânea, os últimos 20, 30, 40 anos das relações internacionais da China. Portanto, a gente está falando, grosso modo, do período pós-reforma e abertura iniciado por Deng Xiaoping no final da década de 70, aí 78, 1982, esse período em que as transformações da China ganham um novo rumo. Na aula de hoje, a gente vai falar, eu vou introduzir um pouco aqui, falar para vocês sobre os interesses fundamentais das relações internacionais na China. Esse é um termo, esse é um conceito que aparece, é um conceito, na verdade, clássico das relações internacionais, a teoria das relações internacionais. Em inglês ele aparece como core interests, e eles dizem respeito a quais são aqueles interesses fundamentais de um Estado, que aquele Estado, em geral, por princípio, considera inegociáveis, ou seja, aqueles interesses que o Estado não está disposto a abrir mão. Um texto que a gente usa para discutir os interesses fundamentais da China contemporânea é um texto do Zhang Jinhan, Xiao Yufen e do Sean Breslin, Securing China's Core Interests, The State of the Debate in China. Esse é um texto muito interessante, porque ele não é um texto que pretende definir quais são os interesses fundamentais, os core interests das relações internacionais da China contemporânea. Há uma série de textos, de artigos, um debate muito quente, até, sobre quais são os interesses fundamentais da China. E vocês podem imaginar que há pelo menos 2 mega campos ou 2 macro campos discutindo os interesses fundamentais da China. Por um lado, você tem a definição oficial sobre quais são os interesses fundamentais da China, e, por outro lado, você tem um debate acadêmico e político muito variado, muito diversificado, definindo também, ou tentando definir, discutindo quais são os interesses fundamentais, os core interests da China. Então, esse artigo que a gente leu para a aula de hoje, que vocês leram para a aula de hoje, essa aula 2 do ensino continuado emergencial, não está entre os artigos que tomam posição no debate a respeito de quais são os interesses fundamentais da China. Qual é a definição dos core interests nas relações internacionais da China contemporânea. Ele desempenha outro papel, ele faz uma outra coisa. Ele é um balanço da literatura que discute os interesses fundamentais, os core interests da China. Então, como que é o procedimento metodológico desse balanço bibliográfico? Isso é muito interessante, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Nós vamos ler mais 1 ou 2 textos, ou tem na nossa bibliografia mais 1 ou 2 textos desses mesmos autores que fazem essa discussão, adotam essa metodologia. O que fazem os autores do artigo de hoje? Eles fazem um levantamento, uma busca numa base de dados de artigos chineses sobre relações internacionais, buscando aqueles artigos que utilizam a palavra-chave interesses fundamentais, core interests. Eles vão identificar um número de artigos, se minha memória não falha, 108 artigos recentes dos últimos 10, 15 anos que discutem os interesses fundamentais chineses, e eles vão começar a fazer uma análise bibliométrica desses artigos. O que é uma análise bibliométrica? Bem, o nome diz bibliometria, medir a literatura, medir os livros, medir o que está escrito, o que está reunido em forma escrita.
Essa análise bibliométrica ela vai construir alguns indicadores que são quantitativos, para organizar o debate. A partir da identificação de uma série ou da definição de uma série de indicadores quantitativos, os autores vão proceder a uma análise qualitativa. Vão ver o que é que se pode aprender da leitura dos artigos que foram selecionados. Então, como são os procedimentos? Você seleciona algumas palavras-chave, você faz uma busca na base de dados, você identifica aqueles artigos que têm entre as palavras que tem as palavras-chave que você definiu em seu título, em seu resumo, em seu corpo, no corpo do texto. Você verifica para ver se não tem alguma coisa errada, se todos os artigos que você selecionou, que apareceram na sua busca, com a palavra-chave core interest, no caso, se eles de fato estão falando de core interest no sentido que que os autores estão utilizando, ou se houve um erro, exclui-se, limpa-se, né? É o que apareceu, mas não tem a ver, e daí procede-se a uma série de análises, primeiro quantitativas, depois qualitativas. Então, por exemplo, em que revistas apareceram esses artigos? Quem são os autores desses artigos? Quem são os autores e autoras citados nesses artigos todos? Então, há algum autor, há alguma autora que aparece mais, que é citada mais vezes? A partir disso, procede-se a uma análise qualitativa. Quem são esses autores e autoras mais citados? Qual é a filiação teórica deles? Eles estão falando do ponto de vista do realismo, da teoria realista nas relações internacionais, ou eles estão falando do ponto de vista da teoria construtivista das relações internacionais? Há autores estrangeiros? Predominam os autores estrangeiros ou os autores chineses? E por aí vai. Qual é a filiação institucional desses autores? Eles estão em think tanks? Eles estão em universidades? Quais universidades? Quais departamentos? Então, qual que é o objetivo fundamental do texto, do artigo que a gente leu para a aula de hoje? O objetivo fundamental é traçar um panorama do debate chinês contemporâneo a respeito do que são os core interests, os interesses fundamentais das relações internacionais chinesas, segundo o ponto de vista chinês. Então, é um artigo muito, muito interessante. Ele vai abrir uma série de possibilidades, mostrar muita coisa que a gente não conseguiria ver, não conseguiria compreender se não houvesse esse esforço por desenhar um panorama amplo do debate chinês. E ele tem uma vantagem adicional e que a gente não pode desprezar, que é os autores, dois desses autores são autores chineses. Eu não sei se o terceiro autor, com nome anglo-saxão, Sean Breslin, eu não sei se ele lê chinês, mas o Zhang Jinghang e o Xiao Yuefang, eles seguramente leem chinês. Se vocês forem às referências, a bibliografia desse artigo, vocês vão ver que tem muita referência, muitos artigos, muita coisa citada, cujo original é chinês e que provavelmente não existe em tradução. Ou seja, esse artigo, além de desenhar esse panorama, de descrever o panorama do debate de relações internacionais na China, a respeito do que são os interesses fundamentais, os core interests da China nas relações internacionais, ele também nos dá acesso, ainda que de segunda mão, ainda que indiretamente, ao debate produzido em língua chinesa. Isso é algo que eu sempre insisti com vocês, a importância da gente conhecer múltiplos pontos de vista, a importância, no caso específico da China, da gente não se prender às interpretações, às análises feitas a partir dos Estados Unidos, a partir da Inglaterra, da França, do Brasil, do Paraguai, de onde quer que seja, e abrir um espaço para conhecer as análises, para conhecer o ponto de vista dos chineses. E isso é muito importante, esse artigo faz isso de modo muito, muito interessante, de modo muito completo. Eu estou passando aqui os slides da nossa aula. Como sempre,
tem um fichamento bastante completo do que está relevante no artigo. Vocês sabem qual é o procedimento que vocês devem adotar. Vocês devem ler o artigo por conta própria, grifar, anotar o que é mais importante e depois, com os slides das aulas, vocês devem comparar o que vocês grifaram, o que chamou a atenção de vocês e o que chamou a minha atenção. Evidentemente, muitas coisas chamam a atenção, muito mais do que eu seleciono ao final para entrar nos slides das aulas, mas, de modo geral, vocês deve haver uma sobreposição, um grau alto de sobreposição entre o que aparece nos slides de aula e o fichamento de vocês, as anotações de vocês. Então, entrando propriamente no artigo do Zhang, Xiao e Breslin, Securing China's Core Interests, The State of the Debate in China, vejam que é um artigo bastante recente. Esse artigo, como eu já falei para vocês, faz um balanço da literatura chinesa de relações internacionais para discutir o que seriam os core interests, né? E ele vai utilizar indicadores bibliométricos para descrever esse debate. O que sai desse debate? Quais são os principais pontos que o artigo chama a atenção e que eu gostaria que vocês retivessem da aula número 2 do ECE, que seria a nossa aula 14, a aula 14 da época em que o mundo era outro mundo, né? O mundo que já não há mais, no mundo que já não existe mais, nós estaríamos na aula 14. Na verdade, no mundo que não existe mais, a gente estaria chegando ao final do nosso quadrimestre, né? Mas essa é a aula 14 do programa inicial e a aula 2 do ECE. O que vão dizer o Zhang, Xiao e o Breslin? Eles vão dizer que não é possível identificar na literatura. Eles vão dizer que não é possível identificar na literatura acadêmica uma definição inequívoca de quais são os core interests da China. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que aparecem nesses 108 artigos que discutem os core interests da China, os interesses fundamentais da China, não é possível identificar um conjunto finito, consensual, inequívoco de quais são esses core interests. Então, cada um dos autores vai dar uma definição de core interests. É evidente que há alguma convergência, alguns elementos que são comuns a muitos autores, ainda que não necessariamente a todos os autores, mas uma série de divergências, né? Essas divergências elas têm a ver com o modo como cada um, por exemplo, define core interests. Os core interests são definidos de acordo com interesses externos ou interesses essencialmente domésticos afetados pelas relações internacionais. Mas, além disso, os core interests podem ser definidos de modo diferentemente entre autores, de acordo com diferentes abordagens teóricas. Então, o que os realistas definem como core interests vai ser diferente, de modo geral, ainda que não sempre, ainda que possa haver sobreposição, ainda que haja sobreposição, da definição que os construtivistas vão dar sobre quais são os core interests da China. Então, há uma série de elementos, uma série de aspectos, fatores que fazem com que seja muito difícil ter uma única definição sobre core interests. E daí esse é um ponto que aparece nesse artigo, aparece em outros artigos que estão na nossa bibliografia e sobre o qual eu gostaria de dar um testemunho pessoal, que é a grande diversidade de opiniões que existe no debate acadêmico chinês, né? Não só grande diversidade, mas o modo como esse debate é um debate muito quente, muito encarniçado. Ele é mais quente, ele é mais virulento até do que os debates na academia brasileira, na academia estadunidense, na academia europeia, na academia argentina, na academia mexicana e por aí vai. O debate acadêmico chinês é um debate muito, muito, muito encarniçado. Não existe uma única posição. Os temas são debatidos com grande liberdade. Existem, claro, aqueles pontos sensíveis sobre os quais já falei para vocês. Os pontos sensíveis eles devem ser evitados.
Você não vai ver no debate acadêmico chinês, até aparece, mas quem fizer isso vai ter, né, vai ser muito criticado. Alguém, por exemplo, questionando a integridade territorial chinesa. Pode até aparecer, mas esse é um dos temas sensíveis. Ninguém vai dizer ou ninguém vai criticar demais esse tema. Pode criticar, né, não tem nenhum problema, mas vai ser criticado no ambiente acadêmico, vai ser criticado nas redes sociais chinesas. Se vocês acham que as redes sociais no Brasil são quentes, encarniçadas, vocês não têm ideia de como a coisa na China. A começar pelo fato de que tem 7, 10 vezes mais pessoas usando as redes sociais na China. Então, o debate é um debate muito franco, muito aberto, muito virulento, né? Coisas que a gente acharia deselegante no nosso mundo acadêmico, termos, expressões que a gente julgaria inadequadas, são utilizadas livremente. Então, assim, isso aqui, achar isso é ignorância, achar isso é reacionarismo. São coisas que aparecem muito no debate acadêmico chinês, que é muito franco, muito aberto. Então, há uma grande diversidade de opiniões no debate acadêmico chinês de relações internacionais. Isso é um aspecto muito importante para a gente guardar. Zhang Zhao e Breslin, no entanto, identificam alguns elementos que aparecem em muitos dos artigos analisados que, se não revelam um consenso, na verdade, são indicativos de dissensos, mostram que há alguns traços mais comuns do que outros, como, e aí eu elenco os seguintes aspectos: a grande importância da teoria realista no debate chinês de relações internacionais. Vocês se lembram que a teoria realista é uma das grandes teorias das relações internacionais. Ela é muito forte no pensamento de relações internacionais na China. Ela também é muito forte nos Estados Unidos, ela é muito forte em países europeus, ela é forte no Brasil, e não é diferente na China. Há outro elemento, que é um elemento que surge ou que é bastante evidente, que é a importância do professor Yang Xuetong, que é professor da Universidade de Tsinghua, uma das 3 grandes universidades chinesas, a Tsinghua, a Beijing Daxue e a Fudan Daxue, a Tsinghua e a Beijing, situadas, localizadas em Pequim, em Beijing, e a Fudan em Shanghai. O professor Yang Xuetong, ele é o decano das relações internacionais chinesas. Ele é um autor de renome, de prestígio mundial, um autor que tem uma produção não só analítica, histórica própria, como também ele enveredou pela construção de uma teoria de relações internacionais, e a centralidade que ele tem, ou a importância que ele tem no debate global, no debate mundial internacional de relações internacionais, também transparece no debate das relações internacionais chinesas, na literatura chinesa de RI, com uma grande importância dele para esse debate. Essa grande importância ela aparece na forma de ser o autor mais citado no debate sobre os core interests na China. O Zhang, o Xiao e o Breslin vão chamar a atenção de um elemento que é bastante importante, bastante curioso, que o Brasil, outros países, ou países periféricos, países que muitas vezes adotam uma postura de submissão, uma postura de colonizados diante da produção intelectual estrangeira, da produção intelectual dos grandes centros do capitalismo global contemporâneo, eles vão mostrar como, ao contrário do que acontece como em países periféricos, como no Brasil, que há muita citação de autores e teorias estrangeiras, os chineses, ao discutir os core interests, eles se referem, sobretudo, a outros chineses. Então, o debate chinês é um debate que é menos dependente das teorias estrangeiras, é menos dependente de autores e autoras estrangeiros. Ele é um debate menos colonizado nesse sentido. Eles vão, no entanto, o Zhang, o Xiao e o Breslin, chamar a atenção para um traço bastante interessante, curioso até, que é o seguinte: o Mearsheimer, que é o principal autor realista, teórico realista contemporâneo, ele é
ele também é pouco citado. Ele não é tão citado quanto eles esperariam ver nessa literatura. Por quê? Porque o Mearsheimer é um dos autores que coloca grande ênfase na competição sino-americana. Ele vai dizer que é inevitável que ocorra alguma espécie de confronto, que as tensões entre os Estados Unidos e a República Popular da China evoluam para um ponto de tensões muito agudas, de competição e confronto direto entre as duas nações. Esse é um aspecto curioso que eles chamam a atenção. Eles falam, devido à importância que o realismo tem na teoria das relações internacionais da China, devido à importância que a competição sino-americana tem nesse debate sobre os core interests, ainda que os autores chineses não se refiram muito a autores estrangeiros, seria de se esperar, ou eles esperavam encontrar mais referências ao Mearsheimer. E mesmo Mearsheimer, vamos dizer, o Zhang, Xiao e Breslin, não aparece com tanta força nas referências. O quarto ponto, que eu acho que é um ponto consensual, um ponto que a gente pode tirar como mais ou menos comum, mais ou menos compartilhado nesse debate chinês sobre os core interests, é que existe um core interest consensual e inegociável, que é a integridade territorial da China. Ainda que haja muitas definições do que são os core interests, dos interesses fundamentais da China, se eles são definidos a partir de um ponto de vista teórico, realista, construtivista, liberal, por aí vai, marxista, não existe uma produção, ou não aparece nesse levantamento bibliográfico, no debate chinês, autores que questionem a integridade territorial da China. Ou melhor, autores que não definam a integridade territorial da China como sendo um interesse fundamental, um core interest. Vejam só, Zhang, Xiao e Breslin vão dizer que esse debate pode assumir algumas feições levemente diferentes. Então, por exemplo, o que existe é ou algum debate em relação a como se vê Taiwan, por exemplo. Se Taiwan é uma parte um território que já faz parte da China, ou se é uma província rebelde que, em algum momento, forçosamente voltará a fazer parte da China. Esse debate existe. Não existe um debate que questione se Taiwan é ou será algum dia parte da China. Então, esse é o ponto de vista chinês sobre esse debate. Vocês sabem que existem outros pontos de vista taiwaneses, pontos de vista de estrangeiros. Esse é um aspecto que é mais ou menos comum e inegociável no que diz respeito aos interesses fundamentais chineses, a integridade territorial da China. Há um comentário, um dos autores, alguns autores que são citados pelo Zhang, Xiao e Breslin vão chamar a atenção para o modo como o Partido Comunista Chinês tem dado grande ênfase à interpretação da história da China do ponto de vista do século da humilhação. E vão mostrar como existe um esforço chinês para promover a educação nacionalista. O que eu acho tão curioso do comentário feito por esse autor citado no texto, no artigo da nossa aula? Ele vai dizer que, na verdade, essa força, essa ênfase que tem sido colocada no século da humilhação como interpretação histórica fundamental, como linhagem narrativa da história da China nos últimos 150, 200 anos, e o nacionalismo que tem sido promovido em torno dessa questão, como ele tem causado tensões entre o público interno e a política externa chinesa. Explico. A política externa chinesa, ela é uma política externa pragmática, no mais das vezes pragmática, no mais das vezes racional. Ela é uma política externa, eu diria até clássica, como é feita pelos
grandes países ou pelos países que têm políticas externas responsáveis, não ideológicas, não malucadas. É uma política externa clássica. Ela é diplomática, ela é ponderada, ela utiliza uma linguagem de moderação. Isso para o público externo. Mas, no interior da China, o público chinês doméstico, que tem sido o que está alinhado a visões mais nacionalistas promovidas pelo Partido Comunista Chinês, ele exige posturas muito mais assertivas da China. O público chinês tende a considerar que as declarações dos chineses no palco internacional, elas são declarações muito moderadas, são declarações que não fazem jus e que não defendem adequadamente os interesses fundamentais da China. Então, ocorre uma tensão, ou há uma tensão entre o que o público chinês espera da China nas suas relações internacionais, na sua política externa, e o que a China pode, de fato, fazer em termos das suas relações internacionais. Isso tem a ver com o debate se a China já pode exercer um protagonismo maior assertividade nas relações internacionais ou não. De modo geral, a política externa chinesa é muito cuidadosa a esse respeito. Mas o público doméstico, o público interno, exige, tensiona, pressiona a China para ter uma posição mais assertiva. Por último, e a gente chega então ao final dessa introdução à aula número 2 do ECE, por último, a centralidade, a gente estava falando dos pontos em comum que surgem no debate chinês sobre as relações internacionais. O último ponto, que é um ponto que se repete, é a centralidade da competição sino-americana nas relações internacionais da China. Esse é um aspecto que também surge em quase todos, se não todos, os 108 artigos que são analisados pelo Zhang Xiao e Bresson. A centralidade da competição sino-americana significa da competição entre Estados Unidos e China. Esse é um aspecto fundamental. Todo mundo que está pensando as relações internacionais da China, mesmo quem está olhando para a África, para a Ásia, para a Europa, para a América Latina, todo mundo tem como pano de fundo, como contexto, como aspecto fundamental, todos os autores e autoras têm como pano de fundo e aspecto fundamental, a competição sino-americana, a competição entre Estados Unidos e China nas relações internacionais. Isso também transparece em todas as discussões sobre os core interests, sobre os interesses fundamentais da China nas relações internacionais. Senhoras e senhores, é isso. Fiquem atentos, porque nós faremos um encontro presencial, 1 ou 2 por semana, e eu também vou produzir um outro apoio ao estudo, que serão os nossos slides de aula com comentários meus gravados, áudio. Portanto, vocês poderão também ou ler direto os slides sem áudio no ritmo de vocês, ou acompanhar os comentários por áudio. Eu farei isso para esclarecer alguns pontos que talvez não tenham ficado claros nos slides, e como nesse segundo módulo do nosso curso a gente usa muito uma bibliografia, ou quase apenas uma bibliografia em inglês, aqueles que não têm grande domínio do inglês poderão acompanhar os áudios, poderão, portanto, entender melhor as passagens que eu cito nos slides e poderão até, talvez, se animar para mergulhar no estudo do inglês durante a quarentena. É isso. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para vocês e a gente vai se falando.